Quem crê, diga: uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh Senhor Jesus, glórias ao teu nome, Senhor. Em ti nós podemos confiar, Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh Jesus, glória ao teu nome, Senhor. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Pega as suas mãos e diga: Ele tem uma nova história, Deus tem pra mim. Jesus tem Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Erga a sua voz e declare: uma nova história Deus tem pra mim. pra mim, pra você. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Ele tem poder para isso. Um novo tempo Deus tem pra mim. Ele tem Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, perdoar os nossos pecados e uma nova história ser escrita nas nossas vidas. Quem crê, aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Dai-nos um coração puro, quebrantado e em santidade, meu Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos muito, muito mais de ti, Senhor. Oh Jesus, oh Senhor, cante. Eu desejo tua vontade, sim, desejo teu querer. Coração, Senhor, coração em santidade, Jesus, venho a te oferecer. eu desejo tua vontade, eu sim desejo teu querer na minha vida, Jesus. coração em santidade,
te oferecer. Oh Senhor, nós queremos te adorar. Quero te adorar, ó Rei Jesus, te entronizar, ó Rei dos Reis, Entrar em tua presença e dizer: Tu és bem-vindo em minha vida, pois a tua glória eu quero ver e a minha vida oferecer. usa-me conforme o teu querer. Eu desejo tua vontade, Jesus. sim, desejo teu querer. Oh Senhor, nós queremos sim, Jesus. Coração Senhor, o coração em santidade, Senhor, nós queremos te entregar nesta noite, Jesus. venho te oferecer. Eu desejo, novamente, cante ao Senhor. Eu desejo tua vontade. Oh Senhor, nós queremos sim, nós Sim, desejamos. desejo teu O querer. teu querer em nossas vidas. Coração em santidade, Jesus, venho te oferecer. oh meu Deus, te adoramos. Quero te adorar, ó Rei Jesus, te entronizar, ó Rei dos Reis, entrar em tua presença e dizer: Tu és bem-vindo em minha vida, pois a tua glória eu quero ver e a minha vida oferecer. Usa-me, Oh Jesus, conforme o teu querer. oh Jesus, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, ó Rei do Universo. Te adoramos, pois só Tu és Rei. É o Shaddai Todo-Poderoso, Que Ele é a estrela da manhã. oh, Te adoramos, ó Rei do Universo. Te adoramos, oh pois só Senhor, Tu és só Tu és Rei. Deus. É o Shaddai Todo-Poderoso, Estrela, estrela da manhã. Quero te adorar, ó Rei Jesus, te entronizar, ó Rei dos Reis, entrar em tua presença e dizer: Tu és bem-vindo em minha vida, pois a tua glória eu quero ver e a minha vida oferecer. Usa-me conforme o teu querer. Usa-me, Senhor. Usa-me, Jesus, conforme o teu querer. Para terminar, Usa-me, oh Jesus, conforme o teu querer. oh glória ao teu nome, Senhor, conforme o teu querer, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Rei do Universo. Te adoramos, pois só Tu és Rei, só Tu és Deus, e por isso Tu és digno, Senhor. Digno é o Senhor de toda honra, toda glória, toda adoração. Entronizado seja o Senhor em meio aos louvores. Senhor Jesus, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o poder, a majestade. Oh meu Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, todo o universo está na palma das mãos do Senhor. Senhor Jesus Cristo, nada ocorre em nossas vidas sem a permissão do Senhor. E com isso nós podemos ver a grandeza do Senhor. O que somos, Senhor Jesus? Qual o nosso tamanho perante a grandeza do Senhor? Não é nada. Não é nada, Senhor Jesus. Senhor, digno é o Senhor. Senhor, digno é o Senhor. Um homem santo, pendurado no madeiro por mim e por você. Glórias ao teu nome, Jesus. Oh Senhor, o teu amor demonstrado lá na cruz do Calvário é a maior prova de amor já registrada na história da humanidade. Oh Senhor, te adoramos e estamos aqui para louvar o teu nome e te agradecer por esse feito, Jesus. Oh Senhor, o Senhor nos deu vida, mas o principal é
quer vida, mas vida em abundância. Foque no Senhor Jesus, querido. Oh, Jesus. Senhor, o Senhor que tanto me amou. Oh, Jesus, como uma ovelha perdida do aprisco. O Senhor saiu a procurar e o Senhor nos encontrou. Machucadas, jogadas no meio do caminho, o Senhor foi lá e estendeu a mão. Oh, Jesus, o Senhor nos curou, nos tratou, sarou as nossas feridas. Com o seu sangue derramado na cruz nos limpou. E para quem achou que tinha tudo terminado ali ao terceiro dia, a pedra se move e ele ressuscita dentre os mortos. Como a ciência, como a medicina me explica tal acontecimento? Não tem explicação. Porque o Senhor Jesus, Ele vai além. Ele ultrapassa todo o conhecimento. Aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor pode. O mínimo que for, ou quão grande for, digo para você que nada é maior do que o Senhor. Talvez você possa estar cansado de ouvir isso, mas eu repito porque é a mais pura verdade. Nada é maior do que o Senhor. Oh, Jesus, graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor, com os seus olhos fechados. Põe a sua mão no coração, aí mesmo onde você está. Te convido agora a cantar esta canção e agradecer ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha cor. Erga as suas mãos e declare digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eleva as minhas mãos. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, Oh, por mim e por você. por mim, Oh, Jesus. Oh, meu Deus. mas ressuscitou. Sim. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Oh, Jesus. Sacrifício de amor que me comprou. Quem? Ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou,
o Senhor. lavou minha mente, Oh, Jesus. coração, Oh, meu Deus. me deu perdão, Restaurou minha Oh, meu Deus. comunhão. Por isso, digno ao Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre, oh Senhor, para todo sempre, sempre. Oh Senhor, por isso erguemos nossas mãos. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Que tudo venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Oh Jesus, mas ressuscitou. te convido a você, mais dois irmãos, se juntar para orar ao Senhor. Aproveitarmos esse momento e agradecemos a Deus. Não nenhuma outra coisa, não pedir, mas sim agradecer ao Senhor. Junte você mais duas pessoas que estão perto de você. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, Tu és digno de todo louvor. O Senhor que morreu, mas ressuscitou, e digno é o Senhor. Graças te damos, Senhor Jesus, porque o Senhor tudo venceu lá na cruz do Calvário. Com seus olhos fechados, aí onde você está, comece a orar, comece a agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor deixou a sua glória, o Senhor trocou tudo por mim, o miserável pecador. Senhor Jesus Cristo, o Senhor me deu a vida em abundância lá na cruz. Senhor, muito obrigado, obrigado, obrigado. Graças te damos. Oh Jesus, oh, que ressuscitou, e por isso digno é o Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Oh, Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, que ressuscitou, mas ressuscitou. Jesus. E digno é o Senhor, Oh Senhor, digno é o Senhor, digno. digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre Oh Jesus, adorar. Deus, então me entrega. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Somente a igreja cante assim, ó. Digno, digno é o Senhor, sobre o trono está. Oh Jesus, soberano Criador. Vamos sempre, oh Jesus, te adorar, Senhor. Elevo minhas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Jesus, mas ressuscitou.
Aplauda ao Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Santo, 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 santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Glórias ao teu nome. Oh Jesus, quero convidar os diáconos. Estarão passando, recolhendo as ofertas. Oh meu Deus. Oh Senhor, eu tenho a marca da promessa de Deus na minha vida. Você tem? Então cante assim, ó. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem? Mas quem? Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me pedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Ele, oh meu Deus, oh meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, se tentam destruir-me, zombando da minha fé até e tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me pedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Oh meu Deus, oh Jesus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. prepara, Senhor. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Oh, cante novamente, prepara. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o quê? O meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me pedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Diante dos meus olhos, diante dos meus olhos. Oh meu Deus, glórias ao teu nome, Jesus. Te agradecemos, meu Deus. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nunca irá nos abandonar. O Senhor irá cumprir sim as suas promessas nas nossas vidas. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Presbítero Ronaldo. Glórias ao teu nome, Jesus. A paz do Senhor, irmãos.
Podem sentar. Aliás, antes de não sentarem, né? Vamos abençoar, orar pelas ofertas, em nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, nós te louvamos, engrandecemos por estarmos na tua casa, ó Pai. Tu és Deus de provisão, Senhor. E nesta noite, Pai, nós clamamos justamente isso a Ti, Senhor. Mais e mais, Senhor, das Tuas provisões em nossas vidas, Senhor. Que nunca falte, Senhor, do óleo sobre nossa cabeça, ó Pai. Que nunca falte, Senhor, ó Pai, da Tua provisão em nosso lar, ó Pai. Que em tudo por tudo, meu Deus, as Tuas bênçãos sejam, Senhor, nesta casa de oração. Que em tudo por tudo, Pai, as Tuas bênçãos sejam em nossas vidas, Pai. Seja conosco, ó Deus, é o nosso clamor. Agradecidos, abençoa essas ofertas, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém. Meus queridos, ainda com os irmãos em pé, em nome de Jesus, vamos, aliás, poder sentar. Pensei que tinha um pedido de oração, mas não tem, amém? É apenas 2 avisos para a igreja. Primeiro é que amanhã, né, sexta-feira, haverá culto na casa da irmã Cláudia. Amanhã, às 19h30. Próximo ao, se eu não estou errado, Gerpan. É isso? Amém? Oi? Gepan. Né? O endereço da casa da irmã é Rua dos Expedicionários, 312. E um segundo aviso é que a irmã Edileuza está convidando a igreja, né, todos que puderem, estar aqui no sábado, dia 10, às 9 horas da manhã, para participar do evangelismo, né? Venha evangelizar, venha pregar a palavra de Deus, venha deixar Deus usar a sua vida, para que pessoas venham acreditar no Senhor, venham crer em Jesus e se render a esta graça maravilhosa que transforma, que faz realmente valer o amor de Deus na vida das pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, pastor Gessivaldo. Obrigado. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. As crianças, por favor, venham à frente. Isso. Deus abençoe as nossas crianças. Vocês podem perguntar de onde vem tanto menino, né? Isso é uma bênção de Deus. Eles estão ensaiando. Terça e hoje eles vão ensaiar para... Eu acho que a mais nova agora é a Giovana ali da Carla, né? Está no braço. Acho que é a mais nova dentro dos que estão aqui. É ela mesma. Ainda não chegou, mas a mais nova mesmo é a Mirella. É a filha do Mário e da Ariane. Mas como ainda não veio na igreja, a mais nova, então, acredito eu que é a Giovana. Levante a sua mão, por favor, vamos orar pelas nossas crianças. Querido Senhor, nossas crianças estão aqui para serem ministradas. Elas estarão, Senhor, subindo para louvor, para serem ministradas pela palavra do Senhor. Abençoa as nossas crianças, seus familiares, abençoa os seus pais. Tome em tuas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Deus abençoe, crianças. Devagarzinho, sem correr, vão à salinha de vocês, tá bem? E novinha também é a filhinha do irmão Heber e da irmã Raquel, né? Mas como ainda não veio na igreja, ainda permanece a Giovana. Pegue a sua Bíblia, querido irmão, por favor. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Por favor, a partir do versículo 20. Mateus 11, versículo 20 em diante. Jesus decrepara a cidade nas quais ele opera numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti,
operados os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerá até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje? Digo-vos, porém, que menos vigor haverá, se no dia do juízo, para com a terra de Sodoma, do que para contigo. Vai lendo. Naquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e é aquele que o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso na vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, eu quero nesta noite lembrar a você uma coisa muito importante. Olha, a sua alma precisa de descanso. E é isso que Jesus nos convida, para descansarmos nele. Vamos dizer juntos? A minha alma precisa de descanso. A sua alma pode não estar cansada como a alma do ímpio. A sua alma pode não estar cansada como a alma da pessoa que não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Mas a sua alma pode estar cansada, que talvez por falta de conhecimento, está cansada por falta de comprometimento com Jesus. Comprometimento. A falta de comprometimento cansa a gente. Por quê? Porque nós vamos fazer as coisas de uma maneira supérflua, entre aspas, até leviana, sem darmos crédito, valor e o merecimento que aquilo que nós acreditamos merece. Atenção da nossa parte. Merece. Não é prioridade. Então, prioridade, importância, Deus, a importância de Deus na minha vida, eu tenho que reavaliar, eu tenho que refletir diariamente. Sem que ninguém me diga, precise dizer o que eu tenho que fazer. Muitas vezes, pelo conhecimento da Bíblia que eu leio, o próprio Espírito Santo, ele usa os textos de acordo com a atitude que eu tive naquele momento. Se me identifica como cristão, se Deus se agradou da minha atitude naquela hora, são coisas que acontecem rapidamente e eu devo ter a inteligência de ouvir a ministração do Espírito Santo na minha vida. Nesse texto nós encontramos 4 coisas em primeiro lugar. Nessa introdução. Veja o versículo 21, por favor. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Então o que eu vejo nesse versículo 21, em primeiro lugar? Jesus é um juiz que repreende. Ele repreende. O fato de Jesus repreender e atuar como juiz aqui,
porque ele está agindo como juiz. Ele determina logo, olha, Jesus tinha realizado aqui grandes milagres nessas duas cidades, mas o povo reagiu com indiferença à mensagem e às obras que Jesus fez naquelas duas cidades. As pessoas viram, ouviram, mas receberam com indiferença. É isto que causa choque na gente. É isto que faz. Você pode não ter o coração, a alma de um ímpio. Você pode ter a alma de uma pessoa convertida, mas não comprometida. Ou seja, você está ouvindo só o que lhe apraz, só o que lhe interessa, só o que justifica suas atitudes, seu interior. Aquilo que você analisa, refletindo, ouvindo, isso não é nada comigo, eu não faço isso, eu não sou assim, você atribui para os outros. Mas eu não posso ouvir a palavra de Deus para os outros. Seja o que for, do Gênesis ao Apocalipse, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, colocando a minha vida naquele lugar, naquele texto, naquele livro. É para mim que está sendo dito. Eu preciso daquilo. Senão Deus não falaria e eu não estaria ali para ouvir. Estariam outras pessoas. Ou Ele falaria quando eu estivesse presente. Deus envia a palavra e Ele declara, a minha palavra não é enviada em vão. Ela é enviada e faz o que compete a ela fazer quando ela foi enviada. Então a palavra não volta vazia, ela cumpre. Então qual é o meu prazer? É abrir meu coração para dar o respeito que a palavra merece. E não agir com indiferença aos feitos do Senhor. Irmãos, não tem coisa pior do que nós nos relacionarmos com as pessoas e sentirmos a indiferença dela em relação a gente. Isso é uma falta de respeito. A indiferença, o que você fala, a pessoa é indiferente, o que você sente, a pessoa é indiferente, o que você gosta, a pessoa é indiferente, a pessoa não está nem aí, é como se ela não ligasse para você. Indiferença mata, porque fere a alma, o sentimento. E foi isso que essas pessoas fizeram nestas duas cidades. Ouviram a palavra de Jesus, as obras, os milagres com indiferença. E Jesus, nesse versículo 21, atuou como juiz. Como? Ele declarou o seguinte, ele repreendeu com palavras severas, de juízo e condenação. De juízo e condenação. Então isto vale para a gente. Que eu não posso agir como essas pessoas agiram. Conta-se que um juiz na Índia estava indo para a corte, para o julgamento de um assassino. E quando ele estava caminhando, perto da linha de trem, ele viu uma criança correndo perigo, brincando na linha de trem. E ele andando, ele viu o trem aproximando e a criança não percebeu. E perto da criança, ele andando, ele correu e salvou a criança por um triz. Colocou a criança do lado, em segurança, e com certeza fez uma repreensão daquela criança, para não brincar ali naquele trilho, porque novamente seria perigoso para ela. Mas ele salvou a criança. E deixando a criança em segurança, ele continuou a caminhada dele até a corte, até o tribunal, onde ele iria julgar esse assassino. E chegou lá, julgou o assassino e o condenou à morte. Eu estou rindo porque ele condenou à morte? Não. Eu estou rindo porque ele acabou de salvar uma criança e logo a seguir condena uma pessoa à morte. Poucos instantes ele salva uma criança de morrer. Daí a pouco ele condena uma pessoa para morrer. Que coisa interessante. Ele não poderia também fazer diferente? Salvar esse assassino?
Ou, como ele condenou o assassino à morte, também não poderia ter deixado a criança morrer? Como que uma pessoa salva uma e logo a seguir condena a outra? Tiago Bonato. Analise o quadro. Mas perante Deus, as duas almas, as duas vidas, eu vejo significado. Eu vejo que assim, ele, no caso, profissionalmente, no papel dele, ele agiu conforme a lei, mas diante de Deus, ele não deveria ter tomado essa decisão. Qual decisão que ele não deveria ter tomado diante de Deus? Rogério de Souza. Vejo que na primeira situação é realmente assim como o Tiago falou. A pessoa acaba agindo pela emoção de ver, né, uma criança em uma condição, né, de morte. E, por outro lado, ele acaba cumprindo com o papel dele, porque aquela pessoa foi condenada por aquilo que ela fez. Ela teve sua condenação devido ao que a lei determina, né, que seja cumprido naquele país. Seria a sentença de morte para ele. Então, é uma coisa também que envolvimento para que isso aconteça. Obrigado. Eu vou insistir. Meu querido casal, posso perguntar para o senhor? Como é que é o nome do irmão? Irmão Paulo, como é que o senhor analisaria esse quadro? No caso da condenação, eu não sei o mérito da questão. E ele está cumprindo parte dele, que é julgar. Eu não sei se cabe voltar a parte dele ou uma condenação para ele. Não vou julgar, né? No caso da criança, qualquer um faria, né? Se tem uma criança que correria, vai entender. Se uma pessoa inocente, né, criança? Obrigado pela participação de todos, foram muito bons, está certo, muito bem. O que eu quero dizer com isso? Trazendo para o lado da salvação, Jesus, Ele é o Salvador. Ele não olha quem. Mas Ele é justo. Embora Ele salve a pessoa, se a pessoa errar, não é Jesus quem condena, a pessoa se condena pelo próprio erro. Ele apenas dá a sentença. Neste caso, o juiz, ele salvou a criança e logo a seguir condenou a outra morte, porque ele agiu no lugar de juiz. Ele não teve prazer em condenar. Por ele poderia livrar, mas a questão é assassino. Ele tirou a vida de um. Ou de 2, ou de 3, aqui não diz quantos, mas ele era assassino. Ele tirou a vida de uma pessoa. Essa criança não, ela estava correndo perigo. Meu irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: da mesma forma que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, Ele te abençoa, Ele te livra, Ele te cura, Ele te salva. Mas se você errar, este mesmo juiz, Ele, do mesmo jeito que salvou, se você errar, Ele é obrigado a te condenar, porque o que está em causa aqui é a justiça. Não é uma justiça dúbia, não é uma justiça cega. É o mesmo anjo que tem a função, anjo mensageiro, de trazer as boas novas, que assiste à presença de Deus e que serve, por mandato de Deus, a gente, nós que cremos. Então veja, o anjo foi criado para obedecer a Deus, e Deus colocou o nosso serviço ao nosso redor, para nos guardar, livrar de todo mal. Mas o mesmo anjo que foi criado para obedecer a Deus, se Deus disser, guarda meu servo, ele guarda. Mata, ele mata.
A Bíblia não diz que o anjo matou 185 mil homens inimigos de Israel? Então, mesmo o anjo que mata, não por vontade própria, por ordem direta de Deus, ele também guarda. Isso vai depender da situação da pessoa. Então, o juízo de Deus, Jesus pregou, Jesus agiu aqui no versículo 21, mas agiu como juiz. Ele foi severo em resposta à indiferença do povo. Então, a nossa atitude pode colocar Deus a nosso favor ou contra a gente. Não porque Ele queira ficar contra, mas nós é que nos afastamos dEle se praticarmos as coisas contrárias à sua palavra, à sua lei, os seus estatutos e os seus mandamentos. Então a justiça exige o cumprimento da pena. Porque houve delito, houve quebra de mandamento, regra. E foi isso que essas pessoas fizeram. A indiferença causou a ação severa de Jesus. Imagine se nós fizermos o mesmo. Nós estamos aqui hoje assentados. Mas qual é a nossa postura diante do que ouvimos da palavra de Deus e do que vamos ouvir? Ouvimos com os ouvidos de ouvir? O que eu quero dizer com os ouvidos de ouvir? Ouvidos não é para ouvir, mas quando eu me refiro a ouvidos de ouvir, é no sentido de ouvir com sentimento e praticar. Quando eu não ouço com os ouvidos de ouvir, eu apenas ouço porque eu não entro no ouvido e sai pelo outro. Para mim é indiferente. Eu vim, participei de um culto, mas não significa nada para mim este culto. Agora, veja bem, versículo 25. Jesus age no mesmo texto, de Mateus 11, de uma maneira já diferente. Tempo respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então, aqui agora Jesus, ele não é mais um juiz. Jesus está agindo aqui como o filho que se alegra. Ele está feliz porque houve uma revelação aos pequeninos. Então, o pequenino aí pode ser no sentido duplo. Pequenino no sentido de humildade da pessoa, do que ela representa, do cargo que ela ocupa, que é diferente de um rei, de um presidente de república. Ele pode ser chamado de grande, porque ele não ocupa um cargo de destaque. Mas pequenino é no sentido de uma pessoa inferior a um presidente de república, é pequenino. Mas também pequenino no sentido de estatura, de criança, que não guarda o rancor, o ressentimento, que é capaz de relacionar com outra criança, e as duas discutirem, brigarem, baterem uma na outra, e daí a 5 minutos, 3 minutos, está dividindo um pedaço de pão com o outro que bateu nela. Já o adulto não é assim. O adulto tem a capacidade de guardar o ressentimento por muito tempo. Isso é perigoso. Então, a palavra de Deus que é revelada, a palavra de Deus que vem sobre nós, é a fim de curar a gente. Que sozinho eu não consigo me curar de um trauma, de um ressentimento. Sozinho eu não consigo perdoar. Estou muito ferido, muito magoado. Aí eu combinava, mas Deus sabe. Sim, Deus sabe. Mas você já percebeu como que Jesus foi ferido? Como que Jesus sofreu? Como que Jesus foi incompreendido? E eu e você somos. E, no entanto, somos pecadores. Jesus foi ferido, maltratado, morto, mas sem culpa, inocentemente. Então, como ladrão na cruz, diz para o outro: olha, não faça isso com ele.
Porque nós estamos nesta cruz aqui. A morte de cruz naquele tempo significava a morte mais reles, a pior tipo de morte, a mais cruel, a mais humilhante, a mais defasada, a mais triste. Nós estamos aqui porque merecemos, nós somos malfeitores. Roubamos, matamos, nós defraudamos, e nós somos malfeitores. Estamos aqui por mérito nosso, por aquilo que somos, por aquilo que fazemos. Mas este homem está aqui colocado na mesma condição que eu e você, colega, que somos ladrões, malfeitores. Este homem não fez o que nós fizemos. Ele alimentou as pessoas, ele ajudou as pessoas, ele curou as pessoas, ele abençoou as pessoas e foi colocado em igualdade com a gente, que nós fizemos, cometemos delitos. Ele não. Então uma criança é diferente de um adulto, na maneira de ver as coisas, na sinceridade de expor os assuntos. Quantos adultos ficam mal diante da declaração de uma criança, até de um filho, porque a criança expõe os pais? É porque ela quer expor? Não, é porque ela é assim, é o caráter dela, ela é sincera, ela fala o que vê, ela fala o que ouve. É assim que Deus quer a gente, na nossa sinceridade, na nossa simplicidade. Então, Jesus mostra aqui o filho que se alegra, a inescrutável sabedoria de Deus, que oculta as verdades do Evangelho aos sábios, entendidos deste mundo, e as revela aos pequeninos. Por que Deus oculta? Porque os sábios entendidos não queriam ouvir para ser salvos, para serem transformados. Eles queriam ouvir para reverter isso contra o próprio Jesus que falava. Chegou um ponto que Jesus ensinava e falava, e eles rebatiam tanto, que Jesus passou a falar por parábolas. Eles ouviam, mas não entendiam. Só quem tinha o Senhor Jesus que dava a definição, a explicação. Só o Espírito de Deus para poder ministrar o significado. E o próprio Jesus para declarar o significado para os seus discípulos, para as pessoas salvas, o que realmente ele queria dizer. Então nós não podemos ouvir a palavra de Deus para justificar os nossos erros, para acusar ninguém. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus para salvar a mim mesmo. Se os outros não quiserem ser salvos, eu preciso me salvar. A questão é, eu sou salvo? Eu penso que sou. Por isso que, irmãos, diariamente nós cometemos atos, delitos, que nos comprometem. Que nos comprometem. E nós precisamos estar atentos a isso. Versículo 27. Estamos vendo Mateus 11. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E a quem o Filho quiser revelar. Então, neste estado aqui, Jesus, o Deus feito carne, que revela o Pai. Agora, o Filho está revelando o Pai. O que eu tenho que fazer? Diga comigo, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. O que eu sou? O que eu sou? Eu acredito nisso? Então eu vou refletir o caráter do Pai na minha vida como filho? Foi isso que Jesus fez. Ele era Deus, mas fez-se homem para revelar o caráter, o amor, a justiça, a santidade, a graça, a misericórdia, a benignidade, a compaixão de Deus aos homens. Em Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser parecidos com Jesus.
Se Jesus revelou o caráter do Pai aos homens, eu, como filho de Deus, no meu testemunho, a minha resposta tem que refletir, eu tenho que revelar também o meu Pai espiritual àquelas pessoas que me cercam, aos meus vizinhos, aos meus colegas de trabalho, aos meus familiares. Mesmo que eles não aceitem, porque é um direito deles. Eu não posso impor, eu não posso forçar, mas também eu não posso deixar de apresentar Jesus às pessoas. Se elas vão aceitar ou não, eu não sei. Mas para isso, o maior testemunho é o testemunho de vida. O que é que constrange? Muitas pessoas chegam e dizem assim: pastor, eu tenho vergonha de testemunhar de Jesus. Agora a questão que se coloca é: por que você tem vergonha? Por timidez? Eu quero dizer que, se for por timidez, a Bíblia diz que a presença de Jesus em nós lança fora o medo. Isto quer dizer que quando o Espírito Santo entra em nós, a timidez também sai e ficamos ousados no bom sentido. Ousados no bom sentido. Agora, por que eu respondo para o pregador ou para pessoas, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Vergonha no sentido de timidez, porque você ainda não conheceu Jesus, não se relaciona, ou porque você sabe que as pessoas com as quais você vai testemunhar, conhece a sua vida, sabe que você briga, sabe que você discute, sabe que você fala alto, sabe que você briga com sua mulher, com seu marido, que você xinga os outros. Você tem vergonha de falar de Jesus? Como é que eu vou ter vergonha de uma pessoa que me salvou, de uma pessoa que curou minha família, de uma pessoa que me resgatou? Eu vou ter vergonha de uma pessoa que só me fez bem? Então eu posso estar comprometido com um tipo de vida que eu estou vivendo, com que as pessoas não irão ouvir o que eu falar. Como é que Jesus vai me curar se não curou você? Como é que Jesus vai me salvar se você fala mal e não salvou você? Se Jesus te salvou, te libertou, por que você não mudou? Você xinga, você faz mal. Como é que eu vou acreditar nisso? Estão entendendo? Então eu tenho que apressar a minha maneira de viver, porque eu não tenho direito de comprometer o meu Jesus pela minha maneira errada de viver. Eu não tenho direito de comprometer as obras que Cristo fez na terra, no coração dos homens, pela minha maneira errada de viver. Eu tenho que rever. A minha alma precisa de descanso. Porque eu me lembro de uma palavra do Senhor que diz que eu não devo me embaraçar com as coisas desta vida. Eu posso não pecar, mas se eu me deixar me envolver com as coisas desta vida, que venham usurpar, tirar a presença e o lugar de Deus na minha vida, então esse embaraço tornou-se pecado. O que é o embaraço? Pode ser até uma coisa boa, mas é uma coisa que não permite que eu tenha comunhão com meu Deus. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Você pode não estar fazendo nada de errado, mas também não está fazendo o que é certo. Não está buscando o Senhor Jesus. Não está glorificando o nome dEle. E tudo que eu sou, tudo que eu faço, não pode deixar de glorificar o nome do Senhor. Porque o que eu sou pela misericórdia de Deus. E tudo que eu sou, eu devo a Ele.
por favor, o versículo 28 a 30. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Continua, por favor. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus, ele está agindo como Deus Redentor, que oferece descanso para a nossa alma. Ele oferece. E por que eu sei que ele está oferecendo? Sério. Por que eu sei que ele não está impondo descanso? Por que eu sei que ele está oferecendo? Sabe, lê que você sabe. 28 a 30. Descobriu? O que você Descobriu? Não, lê de novo. Descobriu? O que essa palavra significa? É forçar? É impor? O que significa? Que ele está convidando. Quem convida, ele oferece. Você já ouviu falar a expressão, quem convida, oferece banquete? Aqui em Cosmópolis é diferente. É uma benção. Mas eu conheço a minha terra, que a gente quando dá uma festa, ninguém leva nada. O dono da festa oferece tudo. Mas aqui é uma benção. Cada um leva a sua carne e seu refrigerante. Aí todo mundo dá festa toda semana. Maravilha. Mas Jesus não, ele oferece. A única coisa que eu levo sou eu, é a minha vida, é o meu ser. É minha alma. Que vou aceitar essa redenção. Agora, eu devo continuar oferecendo. Ele ofereceu a vida dele por mim. Eu devo viver a minha vida oferecendo e não recusando. Ao longo do tempo, nós temos que ter cuidado para seguirmos Jesus por amor. Nós temos que ter cuidado e vigiar, por isso que ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação, a fim de que nós não passemos do limite. Ou seja, deixarmos de oferecer para sermos interesseiros. Mesmo sem ser premeditado, ficarmos fazendo negócios com Deus. Ou propostas de negócio. Porque tem muitas igrejas que as pessoas estão fazendo negócios com Deus. E Jesus não se vende. Jesus não é escravo, ele não é empregado, ele não é servo, ele é Senhor. O servo sou eu. E a função de um Senhor é fazer, a função de um servo é obedecer. Então, eu sou chamado para obedecer, para que seja cumprido na minha vida o que Ele faz como Senhor. E para que as pessoas vejam. Eu não acredito na salvação de uma pessoa se a vida desta pessoa, se as palavras desta pessoa não mudar. Se a pessoa que é salva não mudar de atitude, ela não é salva. Uma pessoa não pode ser gananciosa, não pode ser mesquinha, não pode ser falsa. Não podemos lidar com os outros com um abraço de crocodilo, com as garras pelas costas, enfiando na pessoa, rindo pela frente e crau as garras pelas costas. Eu não posso me relacionar com as pessoas assim. Se eu sou salvo, a minha vida muda, o meu sentimento muda, a minha visão muda, as minhas palavras mudam.
a maneira, a minha cordialidade. Ah, pastor, mas fulano e fulano fica muito nervoso. Então é questão da gente rever, consertar. Alguma coisa não está bem. Vamos ter humildade e reconhecer. Porque Jesus fez um convite, não é para que nós fiquemos perdidos, mas que nós sejamos salvos e permaneçamos salvos. Porque Deus não quer salvar ninguém para depois se perder ali. Então a pergunta que eu quero refletir nessa noite, a sua alma precisa de descanso. Mas não é das férias de 30 dias depois de um ano de trabalho, porque trabalho não mata ninguém não, pode cansar, mas não a alma. Aí você fica firme, fica sem trabalhar, você fica doente. Meu Deus, eu não tenho nada para fazer. Fica dentro de casa, você fica doidinho, deixa a tua mulher doidinha. Homem dentro de casa, tem gente que se preocupa com o aposentado. Não é o teu caso, viu, prefeito Geraldo? Não é o teu... Viu, Regina? Mas tem esposa que já preocupa. Meu marido vai aposentar. Jesus. Ela já começa a planejar para tudo quanto é lado. O que eu vou fazer com esse homem aqui? Porque para muitas pessoas, aposentadoria é sinônimo de não fazer nada. Não é verdade. Tem muita gente, né, irmão Ismael Cardoso, que aposentou, mas está aqui firme na igreja, tomando conta de tudo, até daquela lâmpada que está queimada ali. Ó. Eu sei que ele fica de olho. Então, aposentado não quer dizer que não tenha que fazer nada. É uma pessoa que se libertou de um tipo de atividade que pode se envolver em outro. Por exemplo, até na obra de Deus. Para fazer na obra de Deus o que ele não teve condições por causa do trabalho de turno, do cansaço, do descanso. Não teve. Então eu quero pedir a você, espiritualmente, não é hora de você aposentar. Não busca o chinelo e não busca o pijama antes da hora. Versículo 28 é o convite de Jesus. Então, ninguém no universo tem autoridade e competência para fazer esse convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Mas eu já vim a Jesus e você também veio. Mas, às vezes, nós que viemos a Jesus, por que nós temos a nossa alma cansada? Por que o salmista declarou como crente, ó minha alma, por que te abates, ó minha alma? Eu posso, irmãos, a minha alma pode se abater, mas não a ponto de me matar espiritualmente, de colocar em causa o cuidado de Deus, a graça de Deus na minha vida. Então vamos observar que você não está sendo convidado para analisar, irmãos. Vinde a mim, Jesus está dizendo para irmos a Ele. Então, esse convite não é um convite de Jesus para nós analisarmos uma denominação. Eu não fui chamado para vir a Jesus para analisar a Igreja Metodista Wesleyana como denominação. Eu não fui chamado para analisar uma igreja qualquer ou uma doutrina, mas você está sendo convidado para um encontro e uma experiência real com Cristo. Independentemente da idade. Então tem muitas pessoas que usam o nome de Deus, irmãos, mas que não tem nada a ver com Deus. Tem pastores completamente malucos, Deus me perdoe, não vou dizer nome, mas tem pastor que está doido.
Porque começa a desbobinar dentro da igreja coisas como se fossem leis e trazendo peso e fazendo o povo pecar. Porque a partir do momento que um pastor fala uma coisa e o povo desobedece, o povo está pecando, rapaz. É desobediência. Então o pastor tem que ter inteligência e o cuidado de não colocar uma carga sobre o povo, de não colocar coisas que Deus não mandou, para que o povo não peque. Se o próprio Deus não coloca carga em cima da gente, por que que eu, como homem, vou colocar em nome de Deus carga em cima de uma pessoa? Se eu não estou disposto a fazer aquilo, por que que eu quero impor meu povo a fazer? Olhem para mim, por favor, preste atenção aqui no meu púlpito, no púlpito da sua igreja. Então, o encontro e ter experiência com Jesus. Eu poderia aqui perguntar uma mensagem interativa, participativa. Valmirando, para você, você teve encontro com Jesus? Ele ia me responder. Mas permanece esse encontro? Esse encontro tem valor a ponto que você tropeça em pedra, mas fica firme. Está desempregado, fica firme. Está com a mulher sem comer o frango assado, só comeu o macarrão, fica firme? Então valeu. Agora, o cristão que é salvo, tem experiência com Jesus e parece montanha-russa, uma hora está bem, uma hora não está. Uma hora tá salvo, uma hora não está. Uma hora está feliz e canta, outra hora está triste. Parece aquele crente funil. Deus coloca a bênção em cima e ele vai andando e ping, 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 ping. Quando chega lá, já não tem bênção nenhuma, porque entrou pela boca do funil, mas saiu pelo orifício embaixo e ele foi perdendo a bênção. É igual aquele carro que tem óleo e que quando para, enquanto o carro tem movimento, o óleo tem movimento do motor. Parou, pim, 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 pim. Aí ele liga de novo, vai embora. Aí fica, depois para, de repente acendeu a luz do painel vermelhinha. Falta de óleo. Por quê? Cada vez que você para o carro, que esfria, pinga. E o óleo é essencial para o carro? O que o Espírito Santo é? Óleo, azeite. O óleo e o azeite é essencial para o ser humano, para o salvo? É. Então nós não podemos deixar pingar. Vamos preservar o Espírito Santo em nós. Amém, meus irmãos? Encontro com Cristo, vinde a mim. Não é com você mesmo, é com Jesus. Deixar que Ele entre em você e coloque a sua vida em ordem, meu irmão. Que arrume a bagunça que nós mesmos fizemos. E você já viu, Cristina Gimenez, você arruma a casa pelo menos uma vez por semana, não arruma? Quer dizer, você arruma todo dia. Mas aquela geral, minha mulher uma vez, ela limpa todo dia, mas uma vez por semana, toda segunda-feira lá está ela. Pá! E fora gente para tudo quanto é canto, que a limpeza está lá. Aí o que acontece? Coloca tudo no lugar. Durante a semana, as coisas saem fora do lugar. Na segunda-feira tem que voltar para o lugar. Quantas vezes o Espírito Santo coloca a nossa vida em ordem? E a gente vai lá e bagunça tudo. Aí ele tem que vir lá e organizar de novo. Até quando? Eu não vou aprender que o lugar da toalha não é em cima de uma cama. Que o lugar da toalha, lá no banheiro, não custa muito. Acho que custa aí R$5, dependendo. Aquele varãozinho que você parafusa, uma furadeira, toma emprestado, põe uma bucha de 8, parafusa, aí vem um trenzinho assim, tipo um C, faz assim uma varinha de ferro, inox, pendura ali a toalha do banho, aberta, sequinha. Ou então vai lá para o varal, pendura lá, tal coisa. Né? Entendeu? Para você, quando for tomar banho, está sequinha, cheirosinha. Aí não, você deixa jogada, aí você vai tomar banho. Cadê a toalha?
a toalha está aí. Ah, quando você vê, está úmida, essa toalha está cheirando mofo. A culpa é tua. Você que deixou ela jogada lá, não abriu. Não... Então veja, a mulher não é empregada, gente. Você quer uma mulher novinha? Quer? Então, evite a mulher trabalhar tanto, meu filho. Trabalha junto. Minha esposa está me ouvindo. Eu sei, olha os dois olhos dela lá para mim. Ela nota tudo que eu estou falando aqui. Eu tenho que ter um cuidado. Você falou isso lá. Então nós temos que trabalhar junto, porque se a mulher trabalhar demais, a gente fica novo e ela envelhece depressa. Aí tem muito camarada que mata a pobre da mulher com tanto, olha para o rosto dela, o cabelo. Aí o bicho é tentado a fazer bobagem. Para quê? Vê uma pessoa mais nova, quer trocar a mulher por uma mais nova. Não faça isso. Viva com o que Deus te deu, mas economiza. Não gasta tanto. Ô Senhor da glória. Muito bem. Então esse convite é dirigido a todos, indistintamente, irmãos. Sem acepção de pessoas. Vinde a mim. Então esse convite é aberto a todos que estão cansados e sobrecarregados com o peso do pecado ou o peso do legalismo. Tem gente que é legalista, rapaz. Então não saiba só o que é certo se você não está disposto a praticar. Tem pessoas que só vê o que é certo para os outros, mas nunca vê o certo para a vida dela. Os outros não têm direito de errar, mas ela se errar não tem problema nenhum. Tem sim. Então esse convite não é para discutir sobre Cristo, mas para ter um encontro com Cristo. Vinde a mim. Vinde a mim. Não é religião, não é moralidade, não é rito religioso, não é caridade, não é misticismo, não é legalismo, não é fuga da realidade, é um encontro com aquele que é vida, paz, alegria e salvação, que é Jesus. Vir a Cristo significa confiar nele, entregar-se a ele. Então, qual é a melhor maneira de você provar que confia em Jesus? Samuel da Silva. Qual é a melhor maneira de você provar que confia em Jesus? Não é muito difícil. Pensa bem que eu já falei aqui agora. Isso, meu querido Samuel. Se entregar totalmente a Ele. Ou seja, se render a Ele. Uma pessoa que se entrega a outra é porque confiou a quem ele se entrega. Quando é que uma mulher sai da casa dos pais e aceita o pedido de casamento do marido? Porque confia nele. Está deixando o pai, a mãe, o quarto, os bens. Está deixando tudo para se entregar a um homem que ela não sabe se vai ter nada daquilo que ela tem. Mas ela confia nele e vice-versa. E ele confia nela. Então, quando há confiança, há entrega. Você confiou em Jesus, se entregou a ele? Sim ou não? Então eu pergunto, você permanece nele ou, de vez em quando, você se desvincula dele? Você sai dele?
Aí é que é perigoso. É nesse momento que nós corremos perigo de morte. Então, segundo, experiência com Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus já aliviou você? Sim ou não? Se ele aliviou daquilo que era peso sobre você, certo? O que pesa? O pecado. Se ele me aliviou da carga, por que eu vou colocar carga de pecado sobre a minha vida novamente? É incoerência. Então eu não posso ficar, vai e vem, sobe e desce. Eu tenho que ter constância. Eu sei que tenho que ser uma pessoa constante. Firme. Então há milhares de pessoas que são controladas pelo pecado, vivem sob a pressão do medo, do vício e do pecado. A escravidão do pecado, olha, todos vós que estáis cansados. Quantas pessoas deitam cansadas e acordam de manhã para ir trabalhar e dizem assim, olha, que cansaço. Acordou pior do que deitou. Olha, não dormiu 7 horas, 8 horas, não era para estar descansado? Por que acorda mais cansado do que quando deitou? É porque o peso, o cansaço não é do corpo, é da alma. Aflige uma pessoa, angustia uma pessoa. Então o pecado cansa, o pecado é um fardo. O pecado destrói as pessoas, o pecado é um fardo esmagador. Muitas pessoas não aguentam mais conviver com seus vícios. A pessoa tem vício e está cansada. Ela quer deixar, mas o vício não a deixa. Já faz parte dela. Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço, porque não é o bem que me controla. É o mal, é o vício. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu vou fazer aquilo que está dominando a minha mente, que está dominando a minha vontade. Você sabe que determinadas coisas você não deve estar fazendo. Por que faz? Porque é isso que está dominando você. E se você está fazendo sabendo que não deve fazer, isto traduz-se que Jesus não está sendo o Senhor da sua vida atualmente. Que eu não posso dizer que Jesus é o Senhor da minha vida fazendo aquilo que não é de Deus. Então a Bíblia chama o pecado de Senhor. Aquele que peca, o pecado passa a ser o senhor da vida dele. Porque é o pecado que passa a dominar a vida dessa pessoa. O peso do pecado. E oprimidos. Todos que estáis cansados e... Então a escravidão do pecado. Estáis cansados. E o peso do pecado. Oprimido pelo pecado. Então o pecado cansa e o pecado oprime. Vocês lembram do livro e do filme O Peregrino? Ele carregava nas costas dele o quê? Um fardo, que simbolizava o pecado. Quem não viu esse filme, veja. Vale a pena. O Peregrino. Então, esse fardo caiu das costas dele e ele ficou livre quando ele chegou diante da cruz. Ele trocou os pecados deles por Jesus. Jesus libertou o pecado dele. Ele ficou livre do pecado e Jesus entrou na vida dele. Quando Jesus entra, o mal tem que sair. Por que o mal permanece? Porque Jesus está fora. Aonde Jesus está, o mal tem que sair.
Então, quando vamos a Jesus, encontramos descanso para a nossa alma. Jesus oferece não apenas descanso espiritual, mas também o descanso físico, mental e emocional. Ele diz: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. E não vos dou como o mundo a dá. Muito bem. Veja o versículo 29, por gentileza. Esse descanso, vamos entender uma coisa, olha. Primeiro, versículo 29. Aceitar um relacionamento com Cristo. O que isso significa? Tomai sobre vós o meu jugo. É aceitar o relacionamento com Ele. Quando eu tomai sobre vós o meu jugo, eu estou tomando uma coisa de Jesus na minha vida. Eu vou permitir a algo que pertence a Jesus fazer parte da minha vida. E eu vou conviver com uma coisa que é dele na minha vida. Então, eu vou aceitar um relacionamento com outra pessoa dentro de mim. Tomai sobre vós o meu jugo. É o convite. Mas esse jugo é pesado? Tomai sobre vós o meu jugo. De que tipo é esse jugo? Porque o meu jugo é suave. Não tem o peso do fardo, do pecado, da cobrança. Irmão, Satanás, ele impõe, ele cobra. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele chega, joga o pé na porta do coração da pessoa e entra. Ele cobra a pessoa, ele aniquila a pessoa, ele amordaça, ele tritura, ele leva a pessoa à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Além de humilhar, de subjugar, quando a pessoa não tem mais para onde ir, ele chega e sugere um suicídio, ele mata a pessoa. Porque o salário do pecado, a pessoa sofre a vida inteira servindo o pecado dando ordens, através de vício. Eu quero que você bebe, eu quero que você fuma, eu quero que você rouba, eu quero que você mata. O pecado passa a dar ordens o tempo inteiro na vida de uma pessoa. E a pessoa fica obedecendo, porque ela é mais fraca do que o Senhor da vida dela. Como o Senhor, Ele manda, Ele impõe. Eu não quero roubar, mas Ele impõe. Eu estou dominado por Ele. Então Jesus me libertou disso, de fazer coisas desagradáveis, de coisas que me prejudicavam e que fazia com que eu prejudicasse os outros. Ele me libertou. Por que eu vou voltar de novo jugo desigual? Eu tenho que lutar em manter o relacionamento com Jesus na minha vida, que me libertou e liberou o seu amor, a sua graça, a sua justiça e a sua santidade. Amém? Não é ficando agora arranjando desculpa para justificar os meus erros. Ou eu sou cristão de acordo com Jesus, ou eu não sou cristão. Eu não posso usar a Bíblia para dizer que eu errei, mas não errei. Afinal de contas, você errou ou não errou? Ah, eu errei, mas não errei. Fica justificando. Meu irmão, não pode ser assim. Nós não podemos ser indiferentes, irmãos. Ou a comida está salgada, ou sem sal, Então há muitas pessoas que buscam se deleitar nos benefícios do Evangelho, mas sem compromisso de um estreito relacionamento com Cristo. Então tem muita gente que gosta de frequentar a igreja, usufruir da mensagem, dos cânticos, de tudo, mas não querem compromisso. Alguns dizem, já estou cansado, eu quero frequentar a igreja, mas sem ninguém pegar no meu pé. Ninguém vai pegar no seu pé não, meu irmão. Ninguém pega no pé de ninguém. Conselho é para salvar, curar você, não é para perseguir você, não. Quem persegue você é você mesmo, pela maneira como você está vivendo a sua vida e o que está aqui dentro de você. E o que está aqui dentro de você.
É isso que persegue você. É o que você faz, é o que você é, mas que você sabe que não deveria ser. É isso que persegue você. É você saber que tinha que ser diferente e não está sendo. Você sabe que deveria mudar, mas não está mudando. Aí você chora, você geme. Mas por que eu sou assim? Porque você não está orando, você não está jejuando, você não está se relacionando com Deus, você está vivendo de passado, que já foi um homem experiente, uma mulher experiente, você já pregou muito, você está vivendo de uma crença do que você foi em Cristo no passado. Mas você esquece que o que você jantou o mês passado não serve para hoje. Se você jantasse o mês passado e não comesse mais nada, você estava morto. Porque ninguém fica 30 dias vivo sem comer, não é? Pode até ficar. Que eu não vou dizer que não. Mas a gente não pode nem ver no final de 30 dias o dito cujo. Então não há necessidade disso. Eu tenho que me alimentar diariamente. Você tem que ler Bíblia. Procurar investir a sua vida naquilo que vai te fazer prosperar, meu irmão. Não é favor que você está fazendo a ninguém. É a você mesmo. Então as pessoas querem os benefícios do Evangelho, mas não querem compromisso com o Evangelho de Cristo. Então eles desejam conhecer a paz, o perdão, o poder, o propósito de suas vidas, mas não querem compromisso com Jesus, que é a paz, que é a vida, que é a graça. Eles não entendem que não há cristianismo sem compromisso com Jesus. Se você é cristão, você tem que ser cristão compromissado com Jesus. Cristianismo, o cristão é aquele que segue os ensinamentos de Jesus. Como é que pode existir um cristianismo sem Jesus? Jesus é a base do cristianismo. Se eu não estiver comprometido com Ele, como é que eu sou cristão? Como é que eu vou praticar os ensinamentos do cristianismo? Como é que Ele é meu mestre? Como é que eu sou discípulo dele? E por falar em discípulo, amanhã nós estamos aqui às 7h30 para o curso de discipulado. Então, quando você toma o jugo de Cristo, você conhece a paz com Deus e a paz de Deus. Com Deus e de Deus. Em segundo lugar, irmãos, assumir uma responsabilidade com Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo fala também do serviço sob o senhorio de Cristo. Quantas pessoas não querem trabalhar na obra? Acham que são os outros que têm que fazer. Quantas pessoas vivem a obra por aquilo que poucos estão fazendo? O justo somos todos nós que fazemos parte, contribuir um pouco, cada um fazendo um pouco. É difícil, é cansativo, quando poucos estão fazendo para muitos usufruírem. Aí fica pesado. Então, assim como 2 bois trabalham debaixo do mesmo jugo, o Senhor Jesus deseja que estejamos ligados a Ele no serviço do reino de Deus. 2 bois estão puxando um carro, ligados pelo jugo, a canga. Nós temos que estar ligados a Jesus, sob o jugo, a canga de Jesus, que é suave. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Marcos 16:20. E por último, o desafio de Jesus ao aprendizado. Vir a Jesus e tomar sobre nós o jugo é algo que acontece quando cremos, irmãos. Quem não crê não toma o jugo, porque não acredita. Acha que não é possível. Eu acho, não é possível mudar a minha vida. Acredite. Não é possível você mesmo mudar a sua vida. Mas é possível Jesus mudar você. Mas isso nós temos que querer. É o relacionamento. Eu não posso esperar que o meu marido mude
Eu só mudo se ele mudar. Não, você quer que seu marido mude? Então começa a mudança por você. Você quer que seus colegas de trabalho mudem a seu respeito? Então comece a mudança dentro de você e eles verão a diferença sua e te respeitarão. Nós fazemos o lugar. E a mudança não tem que começar nos outros, tem que começar em mim. Porque se eu não estiver disposto a mudar, eu não posso esperar que ninguém mude. Mas se eu mudar, as pessoas verão. Por que Jesus, sabendo disso, ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Basta um ser salvo na casa para que os outros sejam salvos. Por quê? Por causa do testemunho de mudança daquele que foi salvo. Os outros todos verão, em questão de tempo, vão procurar a mesma coisa. Agora, se ninguém é salvo, cada um quer fazer as coisas por si. Então não tem testemunho de ninguém, não vai despertar a fé de ninguém, mas é preciso que um seja salvo para despertar a salvação dos outros. E se você quer salvo, não dá bom testemunho para a sua família, eles vão se espelhar em quem? Então devemos aprender sobre a humildade de Cristo. A palavra humilde significa baixo como o chão. Isso significa curvar-se até chegar aos pés de alguém. Ser humilde é fazer como Maria, que assentava aos pés de Jesus. Por isso que Jesus lavava os pés. Qual é a lição do lava-pés? Não é ensinando na prática, eu tenho que lavar os pés, o seu também, pastor, lavar os pés do presbítero. Vou lavar pé de ninguém, não. Por que não significa o negócio de lava-pé na prática, não? Cada um lava seu pé em casa. É no sentido de que eu vou me curvar. Lavar pé significa a lição da humildade. Eu vou me curvar, eu vou me reconhecer que você está acima da minha vida. Necessariamente eu não tenho que praticar o ato do lava-pé. Eu tenho que saber o significado do lava-pé, que é sentido de humildade, de não querer ser orgulhoso, prepotente, altivo. Mas é como diz a Bíblia em Filipenses, e não só, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Quantas vezes nós nos colocamos superiores aos outros no sentimento, porque sabemos cantar melhor do que o outro, pregar melhor do que o outro, tocar melhor do que o outro. Estou generalizando, viu, gente? Não podemos ter esse sentimento. Que Deus usa quem quer. Quanto mais perto de Deus, mais humilde uma pessoa tem que ser. Amém, meus irmãos? E o último ponto, nós devemos descansar em Cristo. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós descansamos nele. Então esse negócio da pessoa ser crente e ficar aí como uma pessoa, desculpa a expressão, como uma barata tonta, vai para um lado, vai para o outro, não sabe onde faz, e o que vai fazer, onde quer chegar, não funciona. Sai da toca, quando vê o perigo, já não sabe mais o caminho que ele usou para sair e para voltar. Não pode ser assim. Rato, é fácil a gente matar rato. Se você vê um rato dentro de casa, não precisa subir na cadeira nem gritar. Pega a vassoura. Porque o rato é o seguinte, você só tem que saber de onde ele saiu, o itinerário que ele fez. Porque do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. E quando volta, ele não volta por outro caminho, ele volta pelo mesmo caminho que ele saiu. É só você esperar. Esperou com a vassoura na mão, pá, pegou o rato. Porque ele não volta por outro caminho. O rato volta sempre pelo mesmo caminho. É rato. Rato é rato. E cristão não é rato.
Não fique comendo queijo fora de hora. Rapaz, eu ganhei um queijinho de Minas Gerais. Ai, Senhor. Paulo disse isso aqui, descansar em Cristo, de outra forma. Olha, agora já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Não quer dizer que eu não tenha problema, e nem você, nós temos. Mas eu não posso viver como ímpio, afligido, sem saber quem procurar, o que decidir, o que fazer, como se fosse uma pessoa perdida. Eu já fui achado. Então nós devemos lançar não apenas a nossa ansiedade sobre Jesus, mas toda a nossa vida, a nossa alma. Diga comigo, 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se ele manda eu lançar a ansiedade, ele manda lançar toda a minha vida. O que é lançar? É entregar, é colocar, é depositar. Aonde eu sei que é seguro. Depositar a minha finança debaixo do colchão? Não. Se a casa pegar fogo, você morreu. Põe o seu dinheiro no banco onde tem juro. Pode não ser muito, mas tem. Se tiver incêndio, o banco tem que pagar seu dinheiro. Então você tem que depositar aonde você está seguro, que é Cristo. A sua vida, sua joia, tudo que é precioso que você tem. Amém, meus irmãos? Isso é que significa, olha, eu concluo assim. A palavra fé é colocar toda a sua alma, seu peso, seu fardo sobre Cristo. Quando John Patton, missionário, estava traduzindo a Bíblia para a língua nativa, onde ele estava morando e testemunhando, ele procurou uma palavra para descrever fé para aquele povo e não achava. Como que eu vou traduzir fé para essa língua nativa que eu estou traduzindo a Bíblia para ele? Como? Aí, depois de um dia que ele foi fazer a obra, um dia cansado, esgotado, ele chegou em casa, instantaneamente ele se jogou na cadeira e deixou o corpo cair, que ele estava exausto. Quando ele fez isso, então ele percebeu uma coisa, quando ele jogou todo o corpo dele numa cadeira, depois de cansado, esgotado, instantaneamente ele gritou, achei a palavra para descrever fé para este povo. Qual era a palavra? Ele achou 3, ele achou a seguinte palavra, conversão, ele achou serviço e ele achou discipulado. É árduo, mas colocou diante do Senhor. Fé é ser discípulo. Fé é colocar-se ao serviço de Jesus. Porque quem tem fé se entrega, ouve e obedece aquilo que foi ensinado. Meu irmão, tem quanto tempo você entra aqui para ouvir esse púlpito? Você não tem que ouvir o púlpito. Pode ouvir. Mas você não tem que ouvir o púlpito do R.R. Soares. Pode ouvir. Mas você não tem que ouvir o púlpito do Malafaia. Você não tem que ouvir o púlpito do Balarim. Você tem que ouvir a voz do seu púlpito. Esse é o seu púlpito. É daqui que sai o seu ensinamento. Esse púlpito é que é responsável pela sua alma diante de Deus. Você pode ouvir os outros, mas eles não respondem por você. É esse púlpito que responde diante de Deus por você.
Então, antes de você tomar qualquer decisão, você tem que consultar esse púlpito aqui, ó. Mas não chega aqui de noite ou só, púlpito, o que eu tenho que fazer? Não, é o seu pastor que representa o púlpito. Me procura, conversa comigo. Toma a decisão ouvindo o seu púlpito, o seu pastor. Ah, eu não tenho nada. Olha, tem. Hebreus 3,17. Obedecer a vossos pastores, porque velam por vossas almas, como que hão de dar conta delas diante de Deus. Nenhum pastor tem direito de mandar você fazer nada sem a minha bênção. Nenhuma viagem você pode fazer. Olha, presta atenção, pastor, eu vou viajar. Não é só dar satisfação, pastor. Ora por mim, me abençoa. Eu vou debaixo da tua bênção. Ah, pastor, não tem nada a ver com a minha vida. Eu não vou falar nada, não. Não vai? Então tá. Então viaja sozinho. Aí você some da igreja. Eu não sei o que está acontecendo contigo. E o que eu vou fazer? Ô, pastor fulano sumiu. Eu não sei não, meu. Você cadê ele, não? Não falou nada. Eu vou inventar? Não pode ser assim. Agora, tem gente aqui na igreja sabido, viu? Olha, crente tem que ser sabido. Eu sei que crente é sabido, mas não seja sabido da maneira errada. Porque tem muita gente que procura o púlpito da igreja, o pastor da igreja, para dar uma satisfação. Só dá satisfação quando tem motivo. Quando não tem, não procura não. E age como se não fizer. Ó, tem gente que diz assim, pastor, eu não vou na igreja hoje que eu vou trabalhar até mais tarde. Ó, é o motivo. Então, me procurou para dizer que não vem na igreja. Ô, meu irmão, amém. Deus te abençoe no seu trabalho. Aí, quinta-feira que vem, ele não foi trabalhar, mas também não veio no culto. Mas não me procurou para dizer que não vinha no culto, porque já não tem motivo. E já sabe que eu vou falar, mas você não vai fazer nada e vai ficar em casa? Aí ele fica caladinho, ó, fazendo de conta que trabalhou. Não, isso não é assim, não. Então você não pode dar satisfação, pastor, só quando tem motivo. Vocês pensam que eu estou dormindo? Mexe e vira, eu recebo um telefonema. Pastor, oi, então Deus te abençoe. Mas tem outros que ficam em casa, não vem no culto, mas também não fala nada. Porque não tem motivo. Me deixa sozinho. Sim ou não? Sim, não peca não. Então corrija, meu irmão. Ouça o teu púlpito. E que Deus te abençoe e a mim também. E que Deus nos livre de todo o mal e da mentira. Oh, meu irmão Rogério, seja bem-vindo, meu filho. Amamos você e sua família. Eu sei que você está aqui hoje e amanhã. Deus te abençoe. Rogério, ele foi emprestado para a nossa igreja lá em Bauru. E ele está passando uns dias lá, mas ele vai voltar. Estou com feliz. Thaís, o Petrone está aí? Ou ele está trabalhando? Ah, hoje eu estava com vontade de pedir para cantar um hino. Até às 10. Ele cantou o hino aqui na vigília, bonito. Meus irmãos, Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado. Foi bom estarmos aqui. Eu quero lembrar a você o seguinte. Amanhã, nós temos o culto lá na casa, às 8 horas da noite, lá na casa do irmão Luiz, da irmã Cláudia. Na rua dos Expedicionários, do 312. É vizinho da Cristiane, vizinho lá do Massapatinho, ali do lado. Então, lá, quase em frente ao GEPAM. Assim do lado, assim, em frente. Então, amanhã às 8. Mas amanhã nós estaremos aqui também. Lá, o irmão Joel vai responsabilizar pelo culto com os irmãos. E nós estaremos aqui com o presbítero Gilmar para nosso discipulado também. Em nome de Jesus. No sábado, nós teremos aqui às 19h30 culto. O pastor Mário Morentes,
ele vai pregar aqui e orar com a igreja. Então, o Mário Morentes vai estar sábado aqui pregando. E ontem, que coisa bonita, rapaz. Eu quero dar os parabéns aqui. Eu não sei se está aqui alguém que participou ontem. Os homens tiveram aqui, uns 10 homens para ensaiar. Irmãs, vocês têm um coral bonito, mas os homens engrenaram aqui. Ó. Olha, quem é homem? Quem é homem? Aleluia! Então, quem é homem, toda quarta-feira, 19h30, se quiser vir. Ah, mas eu não sou membro. Pode vir para cantar, não tem problema não. 19h30, toda quarta-feira. E a segunda-feira, as irmãs. E a irmã Hilda está aqui na intercessão com as irmãs, de segunda a sexta, de 8 às 9. Irmão Sebastião, irmão Ismael, terminando o culto, eu quero falar com vocês dois. Aliás, não precisa eu. Sebastião, procura o Ismael, Ismael procura você, porque irmão Sebastião vai nos ajudar, viu, irmão Ismael? Ele vai te falar aí. Nós já começamos. Então, Deus te abençoe. Paulo, Deus te abençoe. O nome da irmã? Irmã Sheila. Irmão Paulo, irmã Sheila. Deus abençoe vocês. É um prazer receber vocês com carinho, sempre. E sábado, irmãos, eu sei que vocês não vêm aqui por causa do pastor. Por isso eu estou à vontade para falar. Sábado, eu vou estar no grupo familiar que nós abrimos lá em Santa Bárbara do Oeste. Lá é de 7h30 às 8h30. Então eu saio de casa às 6 da tarde para ir para Santa Bárbara. Então nós vamos estar sábado lá, se Deus quiser. Por isso eu não vou estar aqui sábado à noite. Então, quando você não me vê num trabalho da igreja, eu não estou em casa deitado, folgado, não. Eu estou fazendo alguma coisa. Não vem, não. Não peca, não. Então, aí é o seguinte. Pastor não veio. Pastor não veio, você ora por ele. Que alguma coisa ele está fazendo. E não é dormindo, com certeza. Vamos ficar em pé, por gentileza? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, meu irmão. Que o Senhor te leve em paz para a sua casa, abençoado. E que você tenha uma noite muito abençoada com a sua família. Que Deus te dê alegria, vitória e livramento de acidente e de morte. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um aqui nesta noite, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a irmã Aparecida e te leve em paz. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã. Domingo os homens vão cantar aqui, viu?